Abram sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 34 e 35, onde está o texto para a mensagem desta manhã. Lucas 14, 34 e 35. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, e é jogado fora. Queiram sentar-se, por favor. Manda a boa interpretação de um texto bíblico que a primeira coisa a fazer no seu estudo é identificar sua ocasião. Jesus disse isto subindo para Jerusalém. Era a sua última semana de vida. Nesta última semana de vida, conforme o relato de Lucas, a preocupação dele é firmar bem na mente dos discípulos os seus conceitos sobre o reino de Deus. Desde o momento que ele encaminha os olhos para Jerusalém e diz que deve ir para ser preso, padecer, ser morto, ele quer firmar na mente, no coração dos discípulos, os valores do reino de Deus e do cidadão do reino. Este texto faz parte deste contexto, em que ele quer firmar algumas ideias junto aos discípulos. O texto encontra um paralelo no Sermão do Monte, que nós veremos daqui a pouco. No Sermão do Monte, o texto é colocado num contexto em que Jesus mostra as bases éticas do reino e o caráter do cidadão do reino. É provável que esta expressão comum tenha sido usada por ele em mais de uma ocasião. Mas as duas ocasiões que elas aparecem nos evangelhos, em Mateus, quando ele quer deixar bem claro as bases éticas do reino e o caráter do cidadão do reino. E em Lucas, quando ele quer deixar bem claros os valores do reino e do cidadão do reino. Ele está falando do discipulado e usa o sal como uma metáfora do discipulado. Alguém poderia perguntar por que não açúcar ou que é mais gostoso? O sal é muito valioso e era muito valioso naquela época. É do sal que vem a nossa palavra salário, salarium. Soldados romanos recebiam como gratificação um saquetel de sal que depois podiam negociar. O sal alcançava um valor muito alto. Então ter 1 quilo de sal era ter um bem precioso com que receber algum valor. Então Jesus compara o discipulado com algo valioso. Também, para que não fique nenhuma dúvida, vamos definir bem o que é discipulado. Discipulado significa o envolvimento com Cristo, o seguir a Cristo e o fazer a sua vontade. É algo valioso, é comparado com o sal e é a maneira que ele escolheu para afirmar o seu reino. Precisamos prestar um pouco de atenção nisto, porque esta noção de discipulado parece que tem se diluído muito no meio dos seguidores de Cristo. Para as pessoas, seguir a Cristo é ter promessas de bênçãos, é ser cuidado, é receber ofertas, mas isso nunca implica numa ligação em assumir determinados valores, em assumir um compromisso com a pessoa de Jesus Cristo. O Cristo de muitos cristãos é um Papai Noel bonachão. Alguém que quer ver todo mundo feliz e que tem presentes para as pessoas. Não é visto como aquele que tem um propósito para este mundo, deixou constituída a sua igreja, deixou firmado o seu povo e espera o engajamento do seu povo e a implantação deste reino no mundo. É necessário que reflitamos sobre isto, porque pode ser que muitos de nós não tenhamos bem firme esta consciência
de que a nossa salvação em Cristo implica num compromisso com Ele. Significa assumir uma determinada postura e significa ter diante de si uma causa pela qual lutar. Jesus não é apenas uma senha, um nome místico, mas é o Senhor da história, é o Senhor do mundo, é o Deus feito homem, esteve entre os homens, deixou uma revelação, deixou sua vontade, chama os homens ao arrependimento e a se enquadrarem dentro da sua vontade. Consequentemente, a igreja é um grupo de militantes, de pessoas que assumem esses valores e querem vê-los disseminados pelo mundo. Olhando para esta metáfora em que o discipulado, o compromisso com Cristo, os cristãos, são comparados com o sal, eu desejo fazer duas afirmações nesta manhã. Eu gostaria que nós internalizássemos isso com seriedade no coração. A primeira afirmação é esta: o discípulo de Cristo tem um caráter marcantemente positivo. O discípulo de Cristo tem um caráter, primeiro, marcantemente e positivo. Conhece-se muito bem a presença ou ausência do sal numa refeição. O sal marca. E no caso, nesse contexto em que Jesus está nos mostrando, é uma marca positiva. Não é que Jesus gostasse tanto de cozinha, mas por duas vezes ele comparou o reino com coisas de comida, com o sal e com o fermento. As duas metáforas têm uma boa ligação. O sal misturado a um determinado volume de alimentos serve para dar-lhe condimento, tempero, gosto. O fermento misturado a uma determinada quantidade de alimento faz-o crescer. Então ele cresce. O reino faz diferença. Esta é a primeira lição. O sal na comida faz diferença. O fermento numa massa faz diferença. Os discípulos de Cristo também devem fazer diferença. Esta é a lição central que nós encontramos nesta metáfora. Nós devemos fazer diferença e nunca passar despercebidos. Quando se vê um cristão que nunca deixa indícios, traços de sua presença, alguma coisa está equivocada com ele. Assim como o sal marca, também o fermento, que faz crescer a massa e transforma a massa. O sal dá gosto e preserva. O seguidor de Jesus marca a sua presença. A metáfora do sal é muito interessante. Não apenas a questão de marcar, mas de preservar. O sal tem um elemento de preservação da comida. A Igreja de Cristo, em geral, cada um de nós em particular, deve ser um elemento preservador. Não de uma tradição fossilizada, mas preservador do ambiente, com os valores do reino internalizados. O seguidor de Jesus marca a presença. Nesta semana, eu estive no Hospital Bom Samaritano. E enquanto estava lá, chegou um militar. Chegou um militar lá da academia, da escola de cadetes. Chegou como quem não quer nada, chegou para conversar e eu já tinha visto que ele antes estava falando do evangelho para uma pessoa. Aí ele chegou como quem não quer nada e veio falar do evangelho comigo. Aí quando eu me identifiquei, ele disse: eu estava lhe reconhecendo. Eu reconheci logo a sua esposa, mas fiquei em dúvida. Falei, ter esposa famosa é um caso sério. Reconheceu a esposa e não me reconheceu. Aí depois disse assim: o senhor é da Igreja Batista do Cambuí? Eu disse: sou. Sua igreja está muito bem representada na escola de cadetes. Olha, o tenente-coronel Adalto, aquele homem. Paga um cafezinho para ele, eu vou lhe dar o nome. Aquele homem é uma referência. Ele é um poço de integridade. E aí, gastou lá uns 5 minutos elogiando o Adalto. Aí eu falei: foi? Sério? Depois eu falei assim: tem o tenente Fabrício, ele é gente boa, tem a capitã Hélia. E começou a elogiar os membros da minha igreja. Mas eu gostei dessa expressão dele. Sua igreja está muito bem representada na escola. Aqui está o que está se mostrando no texto de um caráter marcantemente positivo.
a responsabilidade com o nosso testemunho. Nós podemos falar muito, mas o nosso caráter sempre vai falar mais alto do que as nossas palavras. Nós podemos fazer muito barulho, mas aquilo que nós somos, sem dúvida, sempre vai transparecer muito mais. Ao usar esta metáfora dos seus discípulos como sal, Jesus está deixando uma exortação para termos uma influência positiva onde nós estivermos. Nós não somos massa de manobra. Aqui debaixo está a bandeira das 13 listas, a bandeira de São Paulo, que presumo vai ser usada no momento missionário. E me lembrei do brasão da cidade de São Paulo. Duco, non duco. Não sou conduzido, conduzo. É o lema de São Paulo. Não é carregado, carrega. Este deveria ser o lema do cristão. Não é conduzido, ele conduz. Ele não é manobrado, ele dita valores. Impressiona-me, por vezes, que muitos de nossos jovens estejam assimilando costumes do mundo. Que muitos de nossos jovens estejam muito mais apaixonados por conjuntos musicais, por trejeitos de artistas, por indumentária de artista, do que pelo caráter cristão. De que muito de nossas paixões e emoções estejam mais em novelas, mais em clubes de futebol, do que com o Evangelho e do que com Jesus Cristo. Então estamos lá, mas não marcamos o lugar, carregamos a influência. Somos influenciados. Em Marcos 9,50, Jesus diz aos discípulos: tenham sal em vocês mesmos. Esta é a marca de um caráter cristão. O cristão é distinto. Ele se destaca, ele preserva o ambiente, ele deixa marcas de sua presença, ele é sentido. Ele não é membro de uma confraria que procura manter os seus membros em oculto. Não existem cristãos anônimos. Georges Bernanos, um escritor francês, num romance seu intitulado Diário de um Pároco da Aldeia, deixa uma frase nesses termos, traduzido para o português: os convertidos são incômodos. Uma pessoa verdadeiramente convertida sempre será incômoda, porque o mundo verá nela alguém que não compactua, alguém que não faz as mesmas coisas, não por esquisitice, por uma questão de caráter. Eu me recordo de Joaquim Cruz, um corredor, que nas Olimpíadas, se não me engano, de 84, ganhou 2 ou 3 medalhas de ouro para o Brasil. Joaquim Cruz, na ocasião, era membro da Igreja Batista Sião de Taguatinga. E nesta época eu estava em Brasília, e o Joaquim Cruz, então, era muito conhecido da comunidade batista. E a revista Veja entrevistou nas suas páginas amarelas. E uma pergunta que o repórter fez a ele: você não fuma porque a igreja proíbe? E Joaquim Cruz disse: cigarro não é doce nem salgado, não tem gosto, é fumaça. Não faz sentido fumar. Não é porque a igreja proíbe, é porque eu não vejo sentido. Me lembro disto, mas no resto da reportagem notava-se o caráter de Joaquim Cruz. Bem instruído, evitava dizer a igreja proíbe ou isso ou aquilo, mas é uma questão de valores. Eu sou isto. Eu não vejo sentido nestas coisas para vocês. Não é que a igreja proíbe. Não, o meu nível é outro. A minha compreensão do mundo é outra. Isso não tem sentido para mim. Isso significa ser sal. Esta compreensão de que nós vivemos numa outra dimensão moral e espiritual. Não que sejamos superiores, mas que a nossa visão de vida é diferente. Aquilo que apaixona o mundo, para nós não tem sentido. Porque os valores do reino estão introjetados e guardados lá dentro. Esta é a primeira lição. O discípulo tem um caráter marcantemente positivo. É conhecido por ser bom. É conhecido por coisas que deixam uma boa impressão, não pela falta de caráter. E a segunda e última lição que quero tirar do texto. Esta é a primeira. O discípulo de Cristo tem um caráter marcantemente positivo. A segunda é um desdobramento. É até a negação desta. A ausência de um caráter marcantemente positivo invalida o discípulo.
É simples, é óbvio. Se ele não tem este caráter marcantemente positivo, está invalidado como cristão. Vamos mais uma vez voltar ao contexto desta símile. Jesus contou antes 2 parábolas. Esta símile é a terceira parábola. Como eu disse no domingo passado, ele está seguindo o estilo dos rabinos. Os rabinos, quando tinham uma grande verdade para ilustrar, usavam 3 figuras. Era a forma rabínica de argumentação. Então ele usou 2 figuras antes. O homem que edificou uma torre e o homem que vai para a guerra, o rei que vai para a guerra. Nestas 2, ele falou do preparo para o discipulado, que não é um ato inconsequente. É voluntário, pesado, medido e assumido. Falou do preço do discipulado. Agora ele conta a terceira figura para encerrar essas considerações sobre o discipulado. Há um preço a pagar. Seguir a Cristo não é festa e nem leviandade, é ser alguém, é comprometer-se. Seguir a Cristo é ter um compromisso com Cristo. E não se comprometer com Cristo é perder o sabor. Qual é a essência do sal? É ter sabor. Se perdeu o sabor, perdeu a razão de ser. A essência do discípulo é um compromisso com Cristo. Sério. Se não tem o compromisso, ele pode ser um simpatizante, mas não é um discípulo. Não é alguém compromissado. Perdeu a razão de ser. Aparentemente, nesta figura de Jesus, há uma falha na argumentação. O sal, cloreto de sódio, não pode, quimicamente, perder o sabor. O sal nunca perde o sabor. Mas o sal da Palestina não era puro, não era refinado como o nosso. Eu me recordo de ter passado na região salina do estado do Rio, Araruama, Arraial do Cabo, e ter visto aquelas dunas de sal. Não era retirado do mar e nem era tratado quimicamente. Era lixiviado do sal impuro. Então, o que sobrava era uma escória que não tinha valor. Placas enormes. E não tinha nenhum valor. Era pedra, apenas pedra. E Jesus diz isto: não serve nem para o solo, nem para adubo. Mateus usa a palavra neste sentido. Só serve para ser jogado fora e pisado pelos homens. Provavelmente Mateus deve ter visto o que alguns comentaristas dizem. Falam eles de placas enormes de sal, que, tendo perdido essa capacidade de sal, de salgar, for extraído o cloreto, sobravam aquelas placas. Então as pessoas usavam como calçada. Só que na primeira chuva, aquilo acabava. Ou seja, um discípulo imprestável não serve nem para o mundo, porque na primeira chuva vai embora. Acabou. Para adubo, tente usar sal como adubo. Você vai acabar com a planta. Não serve para nada. Se a pessoa assume um compromisso com Cristo e quebra este compromisso, se ela diz que é seguidora de Cristo e discípulo de Cristo, mas não mostra isso, bem, no dizer de Mateus, serve para ser jogado fora e pisado pelos homens. Por isso eu coloquei o título da mensagem como tempero ou calçada. O que é que nós somos? Nós temperamos o mundo ou somos calçada? Nós marcamos, damos sabor, damos consistência, ou somos apenas instrumento para os outros pisarem em cima? E de repente também acaba, porque quando vem a chuva, a calçada vai embora. Em outras palavras, imprestável. Parece um pouco duro, mas o que nós devemos pensar aqui é o que Jesus está deixando como ensinamento para nós. O mau testemunho pode matar o Evangelho no coração de uma pessoa e pode impedir que o Evangelho floresça no coração de uma pessoa. Conheci e tentei testemunhar para muitas pessoas que sempre diziam isso. Eu conheci fulano de tal, que era assim, que era assado, que fez desta maneira. Então nós chegamos e nos apresentamos pomposamente como seguidores de Cristo. Lesamos os colegas, somos desbocados, fraudamos a empresa, somos relapsos no cumprimento do dever, criamos atrito em todas as áreas de relacionamento.
na realidade, não somos adubo, não temperamos, e nem mesmo de calçada estamos servindo, porque a calçada ainda tem alguma utilidade, mas estamos impedindo que uma pessoa venha a abrir o coração para Cristo. Uma das nossas maiores necessidades hoje em dia é de cristãos de bom testemunho. Por melhor que seja o programa evangelístico de uma igreja, por mais competente que seja o seu pastor, e por mais bem estruturado que seja o projeto de educação religiosa da igreja, se seus membros não tiverem bom testemunho, tudo isto será inútil. Bons exemplos marcam muito mais do que muitas palavras. E o caráter cristão, quando exibimos a beleza da pessoa de Cristo na nossa vida, é mais valioso que muitos sermões e cultos de excelente estética musical. Nesta palavra, Jesus nos desafia a sermos sal. Na palavra dele, em Marcos 9,50, tenham sal em vocês mesmos. Tenham um caráter em vocês mesmos. Sejam marcantes vocês mesmos. Para nós, nesta palavra, fica uma advertência. Primeira palavra, o sal é bom. O bom aqui, o termo grego, não é o bom no sentido de gostoso, mas de bom no sentido de útil e de necessário. Poderíamos, sem violentar o texto, dizer assim: o sal é útil e necessário. Posso parafrasear: a presença de um seguidor de Cristo no mundo é útil e muito necessária. Mas se lá, no mundo, onde a sua presença é útil e necessária, ele escandalizar o Evangelho, não há como recuperá-lo. Não serve nem para o solo, nem para adubo. E a expressão dura é jogado fora. E esta é a pergunta. Se fosse nos avaliar, não de acordo com a sua imensa graça e misericórdia, mas se fosse nos avaliar pelo nosso caráter cristão, o que o Senhor faria conosco? Diria, servo bom e fiel, ou, nesta palavra final, jogado fora. Quem somos nós? No nosso viver, onde estamos, por onde passamos? Somos tempero ou somos calçada? Cantaremos o hino 275, Perdoa-me, Senhor. Queiram colocar-se em pé para cantarmos este hino. 275.